Glória a Deus, quero agradecer a vida do nosso apóstolo, Léo, está lá em New Jersey, juntamente com o bispo. Aliás, o bispo já está chegando aqui, o apóstolo vai chegar entre terça ou quarta-feira, né? O bispo Alexandre foi para nossa igreja em Maryland, né? Fazer ali um trabalho com o pastor Robson. O AP ficou com o pastor Josi e o pastor Brinco lá em New Jersey, estão fazendo um trabalho lá, pregou de manhã, está pregando agora também à noite. E você, eu peço que continue orando pela vida dos nossos pastores, do nosso apóstolo, para que Deus continue guardando, né, os seus filhos na viagem, no retorno, para que tudo corra bem. Mas em nome de Jesus, a gente já tem boas notícias, as igrejas estão abençoadas, crescendo, evoluindo, avançando, porque o reino não para, amém? O reino não para, glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra nessa noite. Se você quiser abrir ou se quiser acompanhar aqui no telão, João capítulo 4, a partir do versículo 4 até o 14, a gente vai ler. Glória a Deus, mais uma oportunidade que Deus nos dá de poder compartilhar a sua palavra. Quem achou, diga assim: eu amo a Bíblia. Quem vai ler no telão, diga assim: eu amo também. Glória a Deus. Tá aí? Amém? Vamos lá. No caminho teve de passar por Samaria. Aqui está falando de Jesus, tá? E chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco para beber, desta água para beber. Naquele momento, os seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. Crente anda sempre com fome. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água de beber? Versículo 10. Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante do que o nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer uma água melhor que essa, que Jacó e os seus filhos e os seus animais bebiam? Versículo 13. Jesus respondeu: quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. 14 e último. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ele se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem já experimentou dessa água viva que vem de Jesus? Quem já? O que eu quero compartilhar com vocês hoje, e eu quero falar através de 3 lições, eu quero falar com você sobre escolhas. Pode colocar na tela, João? Obrigado. Quase coice, né? Escolhas. Que risada foi essa? Foi a da Natália? Meu Deus, filha, tá tudo bem? Sempre nós estaremos na vida, diante de escolhas a se tomar. A nossa vida é uma vida direcionada por escolhas. Quer ver? Você escolhe a mulher com quem você vai casar. Sabia disso? Foi você, homem, que escolheu essa varoa aí. E não reclama não, porque foi tu que escolheu. Você
Mulher, você escolheu também este marido que você casou. É uma escolha. Nós escolhemos o trabalho que vamos trabalhar. Nós escolhemos a igreja que nós vamos congregar. Nós escolhemos o país que nós vamos morar. E que bom que você escolheu a América. A vida ela é regada e ela é repleta de escolhas. Essas escolhas, elas podem ser escolhas boas ou escolhas ruins. É normal. A gente não sabe, em determinadas escolhas, em algumas delas, a gente não sabe qual vai ser o fim dessa escolha. Como vai acontecer? Eu quero um trabalho e eu escolho esse trabalho. Eu não sei se eu vou obter sucesso nesse trabalho. Muitas pessoas escolhem casar com uma pessoa, e é claro, você casa para ter uma vida e passar o resto da vida com essa pessoa. E ao passar do tempo, você não sabe o que vai acontecer. É claro que a gente quer que todo casamento flua, aconteça, mas as intempéries da vida, os problemas da vida, podem interferir nas suas escolhas, e às vezes a gente não sabe como vai acabar. Mas eu quero dizer para você que diante de todas as escolhas que nós fazemos, diante de todas as decisões que nós tomamos, diante de todas elas, a única escolha e a única decisão que nós tomamos, sabemos o fim dela e não nos arrependeremos, é a escolha de caminhar lado a lado com Jesus Cristo de Nazaré. Ah não, 4 glória a Deus e 2 aleluia. Eu vou de novo. Diante de todas as escolhas que você poderia ter feito, diante de todas as escolhas que você poderia ter imaginado, feito, ou as escolhas que você já fez, a melhor escolha da sua vida, e essa escolha você não vai se arrepender jamais, é a escolha de andar juntamente com um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Poderia ser um aplauso mais forte. Jesus é a nossa única e melhor escolha que nós fizemos. Essa escolha não é uma escolha regada de arrependimento. Essa escolha não é uma escolha regada de medo. Essa escolha não é uma escolha regada de o que é que vai acontecer com Cristo, Ele vai me abandonar? Não, Jesus jamais abandonará você. Tem uma máxima nessa escolha de Jesus. Você pode talvez ter se afastado dele por um momento. Você pode talvez ter se afastado dele por alguns anos. Mas Ele jamais se afastou e Ele jamais se afastará de você. Jesus, a melhor escolha que nós já fizemos até hoje. Oh, aleluia! Jesus é a nossa melhor escolha. Diante de todas as escolhas que eu já fiz, um bom casamento, amo a minha esposa Juliana, amo. Diante de todas as escolhas que eu já fiz, escolhi sair do mundo das drogas e viver uma vida para Jesus. Eu fui liberto instantaneamente por Cristo Jesus, o meu Salvador. Ele continua sendo a melhor escolha que eu já fiz até hoje. Ele, é sobre Ele, é por Ele, e é por Ele são todas as coisas. É sobre Ele, não é sobre mim. Não é sobre a escolha que eu fiz, porque eu até posso ter escolhido Ele, mas há 2000 anos atrás Ele já tinha me escolhido há muito tempo. Uma graça que me alcançou sem eu ter merecido. Uma graça que te alcançou sem você ter merecido. Uma graça que te alcançou quando você estava na depressão, nas suas mazelas, nos seus medos, querendo parar com tudo, tirar a própria vida. Aí entrou um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Aí você optou por Ele e agora você tem vida e vida em abundância. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. E eu vim falar sobre este nome que está acima de todo nome. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia! Eu amo a palavra de Deus. E quando eu vinha para cá, juntamente com a Juliana, eu falava para ela, amor, nós precisamos todos os dias nos apaixonar pelo nome chamado Jesus. Nós não podemos nos acostumar com o culto. Eu falo para a nossa juventude, nós não podemos nos acostumar com o sagrado.
Porque senão a gente vem culto após culto e a gente sabe como entrar, sabe como sair, sabe como adorar, sabe como fazer, mas algo que nós precisamos entender, que essa chama queima dentro de nós, e quando essa chama queima dentro de nós, nós nos apaixonamos por este nome todos os dias. Eu vim dar uma notícia para você: ei, volte-se a se apaixonar pelo nome chamado Jesus, volte-se a amar este nome chamado Jesus. Quem sabe você entrou aqui apenas, poxa, mais um culto, não tem ninguém na igreja, a quantidade de pessoas está baixa. Eu não estou ligando para a quantidade de pessoas. Tem um nome que está aqui, ele estava antes mesmo de nós chegar. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele estava aqui antes de todos nós chegarmos. E há alguém que está movimentando os nossos corações aqui. Quem é? O nome dele é Espírito Santo. Então não se preocupe com a quantidade de pessoas. Ele está na casa. Ele está na casa. Oh, aleluia! Escolhas. Estamos diante de uma das histórias mais bonitas do Evangelho. A história de uma mulher, a mulher samaritana. E Jesus, em um diálogo com ela, diante de tantos outros encontros que Jesus teve, nós vemos aqui um encontro muito especial que Jesus tem. Porque Jesus conversa, Jesus, vamos dizer assim, troca uma ideia. Isso é carioca que fala? Ou é São Paulino? ZL. Jesus conversa com ela, e eu vejo que na conversa de Jesus com a mulher samaritana, tem algo muito especial. Na conversa de Jesus eu consigo ver uma conexão de paixão ao trocar as palavras com essa mulher samaritana. Jesus, ele vem com compaixão falando com ela, porque um judeu não falava com o samaritano. Você lê o texto. Eu vejo que Jesus, ao conversar com essa mulher, além da compaixão, ele também derrama sobre ela perdão. Diga perdão. Diga assim: todas as vezes que Jesus conversa comigo, ele derrama sobre mim perdão. Então todo sentimento de culpa, todo sentimento de culpa que está ocupando a sua mente, cai por terra agora em nome de Jesus. Quando Jesus vai conversando com ela, além da compaixão que ele derrama sobre ela, além do perdão que ele derrama sobre ela, ele vem também com uma palavra de arrependimento. O Evangelho também é arrependimento. Só que depois do arrependimento entra uma outra palavra que Jesus apresenta para ela. Jesus apresenta salvação. Então essa conversa de Jesus não é uma conversa qualquer. Esse diálogo que Jesus tem com a mulher samaritana não é um diálogo qualquer. Não é apenas uma conversa de alguém que quer fazer um milagre e levar a cura. Não, Jesus está trazendo compaixão, perdão, arrependimento e a máxima de todos os milagres que pode acontecer. Jesus traz sobre ela salvação. Este encontro foi tão importante, pois Jesus estava nessa conversa, falando com ela, e ela diante dos seus dramas particulares, diante dos seus defeitos, dos seus medos, dos seus casamentos, dos seus divórcios, uma mulher que estava totalmente dilacerada, destruída, cheia de problemas, de decepção. Depois que Jesus tem essa conversa com essa mulher vira uma agente de pregação do Evangelho. Jesus gosta de pegar essas pessoas meio loucas assim, que ninguém dá nada, que o mundo rejeita, que todos rejeitam. Aí Jesus pega, vem com a conversa de compaixão, perdão, arrependimento, salvação. E essas pessoas se transformam em agentes de pregação do Evangelho. Assim como eu, assim como você. Nós somos agentes de pregação do Evangelho. Ela vai, a mulher samaritana, a rejeitada, a problemática, a que já estava no 5º casamento. Ela vai, depois de ter essa conversa com Cristo, receber a salvação, ela vai e contagia outras pessoas, e desperta nas outras pessoas o interesse de outras pessoas virem para ouvir o que Jesus tem a dizer. Uma pessoa apaixonada por Jesus sempre vai ter um entusiasmo quando ela fala dele. Uma pessoa que tem um encontro real e transformador com Jesus, você consegue entender quando ela está falando, quando ela está pregando. Meu Deus, mas é algo diferente sim. Ela teve um encontro com Jesus. E essa mulher, toda cheia de problemas, toda cheia de mazelas, de depressão, de casamentos, ela encontra Jesus. E quando ela volta para a cidade, ela vai contando: tem um homem, vocês precisam ouvir, o nome dele é Jesus. Ele mudou a minha vida, falou tudo aquilo que eu estava vivendo. As pessoas começam a ouvir o que essa mulher está dizendo, porque ela fala com paixão, ela fala com entusiasmo, ela vira uma pregadora do Evangelho instantaneamente.
Alguém que estava perdido, alguém que estava jogado, alguém que ninguém queria conversar justamente em um poço. Quem é que falaria com aquela mulher? E muitos dizem que ela justamente ia por volta do meio-dia para buscar água, porque era o horário que o sol está mais quente. Se era o horário que o sol está mais quente, significa que ninguém gostaria de estar lá. E ela só ia nesse horário porque ninguém da cidade gostaria de encontrar com ela. Então ela tinha que sair, se ofuscando de todos. Chegava lá ao meio-dia, enquanto o sol era mais quente, pegar a sua água e voltar para casa. Mas nos lugares aonde ninguém gosta de te encontrar, Jesus te... Nos lugares aonde ninguém quer te ver, Jesus te... Nos lugares aonde as pessoas te rejeitam, Jesus te... Nos lugares aonde as pessoas não dão nenhum valor para você, Jesus... Nos lugares aonde ninguém te ama, Jesus te... É isso. Esse foi o encontro que Jesus teve com a mulher samaritana, pastor Salim. Uma mulher rejeitada, jogada nas suas mazelas, nos seus problemas, nos seus várias escolhas que ela fez na vida. Escolhas essas que não deram certo. Escolhas. Não é mais um encontro como qualquer outro. Não é alguém que fala com outro alguém, de pessoas apenas sem conhecer. Essa mulher, ela traz consigo a experiência do encontro. Diga assim, experiência do encontro. Sabe o que falta para nós quando pregamos o evangelho? A gente levar a experiência do encontro para outras pessoas. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Só conta o que ele fez na tua vida, já está tudo certo. Ah, pastor, mas eu não sei teologia. Conta o que Jesus fez na tua vida, pastor Sarinho. Leva a experiência do encontro. E através da experiência do encontro, outras pessoas irão querer saber o que é que aconteceu com ele, o que é que aconteceu com ela, por que ele está falando assim, por que ela está falando assim. Aí você vai dizer a experiência do encontro. Eu encontrei Jesus, aquele que eu tanto procurava. Eu tentava encontrar o amor em outros homens, mas em um homem eu encontrei, o nome dele é Jesus. Eu tentava encontrar a aprovação em tantas pessoas, mas em um nome eu encontrei, o nome dele é Jesus. Eu encontrava a cura em tantas outras pessoas, na droga, na bebida, em homens e mulheres, mas eu encontrei a cura agora, o nome dele é Jesus. Leve consigo a experiência da salvação por onde você passar. É sobre isso, gente. Não é sobre pregar bonito, não é sobre falar bonito. Leve a experiência da salvação, a experiência da salvação, a experiência do nome de Jesus Cristo. Pregar é a coisa mais fácil que tem. É que a gente é um pouco covarde mesmo. É só você contar o que Jesus fez na sua vida. É só você dizer para todo mundo o que Ele é para você. É só você na fila do mercado falar o que Jesus representa para você. É só você quando você for comprar pão falar para o padeiro, Jesus te ama, Deus te abençoe. É só a gente começar a levar essa experiência da salvação. Olha o que Ele fez comigo. Eu não sei qual é o problema que você está passando ou enfrentando. De uma coisa eu tenho certeza, Ele pode fazer qualquer coisa. Oh meu Deus. Então nesse encontro, a gente vai aprender a primeira lição. Pode colocar na tela, João, por gentileza. Diante de vários encontros, de tantos encontros que você pode ter, esse encontro de Jesus com a mulher samaritana, ele se dá e ela tem que decidir aqui, entre a bênção ou a maldição. Diga para mim, bênção ou maldição. João capítulo 4, versículo 5 diz assim: chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo de Jacó, que tinha dado ao seu filho José. Eu preciso trazer você um pouco para a história aqui, para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui. Jesus está em um lugar muito especial da geografia. Ele está em Sicar, ou Siquém, porque os dois nomes, eles continuam sendo o mesmo, mas com o passar dos anos, os séculos, mais de 100 anos se passaram. Sicar também era chamada de Siquém, antigamente. Siquém aqui é apresentada no livro de Gênesis, quando Jacó passa por ali, e então ele dá um nome para aquele lugar, Siquém. Então Siquém e Sicar, diga assim, é o mesmo. Diga Siquém e Sicar é o mesmo, estamos falando do mesmo. Olha só, o lugar onde eles estão é entre um vale. O vale, o que é um vale? O vale é um lugar entre duas montanhas. Então tem uma montanha de um lado
tem uma montanha de outro. Aqui no meio se forma um vale. Preste atenção. O vale de Siquém, aonde Jesus está com a mulher samaritana, é entre dois montes. O monte Ebal e Gerezim. Entenda, o monte aonde Jesus está, o vale aonde Jesus está, é entre dois montes. O monte Ebal e o monte Gerezim. Foram estes montes que Moisés, direcionado por Deus, deu a 6 cabeças de tribo para profetizarem palavra de bênção, e 6 cabeças de outra tribo proferirem palavra de maldição. Então entenda, Jesus está falando com a mulher samaritana no meio de 2 montes, em um vale. Este vale é o vale que Moisés, nos montes, estava ali falando para os homens profetizar. Palavra de bênção ou palavra de maldição. Bênção e maldição a serem escolhidas. Dependia o quê? Da obediência ou da desobediência do povo. Então esse monte Ebal e Jezrim tem a representação do quê? Da bênção e da maldição. E é entre esses 2 montes que Jesus encontra com a mulher samaritana, no vale de Siquém, entre os montes Ebal e Gerezim. Qual tinha sido a vida dessa mulher até então? Uma vida de maldição? Qual tinha sido a vida dessa mulher até aquele momento? Uma vida de? Qual tinha sido a vida dessa mulher até esse momento? Uma vida de derrota. Até aquele momento em que ela encontra Jesus, ela tinha vivido uma vida de maldição. Ela tinha vivido uma vida de derrota. Ela tinha vivido uma vida de problemas. Mas a pergunta que eu faço para você é: quem está agora diante dela, no vale, aonde foi proferido bênção e maldição? A história dela era uma história de maldição. Quem é que se encontra agora na frente dela? O nome dele é G? E o que Jesus pode fazer pela vida de alguém? O que Jesus pode fazer pela vida de alguém? Transformar toda maldição em bênção. Fazer com que uma vida de maldição se torne uma vida de bênçãos. O encontro que Jesus tem com a mulher samaritana não é um encontro entre apenas um vale, mas é um encontro de escolhas. Eu vou de novo. O encontro que Jesus tem com a mulher samaritana não é apenas um encontro entre um vale, onde tem uma montanha de um lado e uma montanha de outro, mas é um encontro de escolhas. Jesus traz para ela bênção ou maldição. Deixa eu falar algo para você. Todo encontro que Jesus tem com o homem, ele dá o poder da escolha. Bênção ou maldição. Morte ou vida. Céu ou inferno. Não existe uma terceira via. Pastor, mas não tem como dar um jeitinho? Não. Pastor, mas não tem outra opção? Não. Pastor, mas não tem como eu pegar um outro livro e acreditar? Não. Todo encontro que o homem e a mulher têm com Jesus Cristo de Nazaré, ele se dá um encontro entre bênção ou maldição, céu ou inferno, vida de abundância ou uma vida sem abundância. O encontro de Jesus com essa mulher é sobre isso. E nós precisamos apresentar essa simplicidade do Evangelho. Nós precisamos pregar para as pessoas a simplicidade desse Evangelho. Como diz a Baby do Brasil, o Apocalipse está aí. E a gente espera uma Baby do Brasil falar para a igreja ter que despertar. A gente espera em um carnaval, alguém tem que dizer alguma coisa para a igreja começar a entender o que está acontecendo. É bênção ou maldição, é céu ou inferno. O que é que o povo está escolhendo? Não tem terceira via, pastor Celinho. Não tem purgatório, gente. Não tem jeitinho, nem brasileiro, nem americano, meu filho. O evangelho se dá apenas em 2 opções. Pergunta qual é? Vocês estão com medo de perguntar, gente? Estou brabo não. Pergunta qual é? Céu ou inferno, acabou. O evangelho é tão simples, mas a gente complica tanto, que a gente quer ficar fazendo uma salada para converter o povo. Meu filho, o negócio está aqui, ó. Ou é céu ou inferno, é bênção ou maldição, o que é que tu quer? Ai, pastor, mas não pode ser tão duro assim, ó. Jesus foi, ué.
Ai, pastor, mas tem que ir com calma. Ué, calma do quê? Jesus está voltando, gente. Ou a gente dá um choque de realidade desse povo, ou um monte de gente vai para o inferno. Eu prefiro saquear o inferno e povoar o céu. Tem alguém comigo? Tem alguém comigo? O evangelho é simples. O evangelho é uma decisão. Nós não podemos dizer para as pessoas que tem uma outra via, um outro jeito, não dá. Não tem como romantizar o evangelho, gente. Não tem como você falar para o teu primo que está desviado, meu filho, aguenta mais uns 2, 3 anos aí, se amanhã Jesus voltar, gente. A gente tem que falar, meu filho, e aí, o que você vai decidir? É céu ou é inferno, é bênção ou maldição, é vida ou morte, o que é que você quer? Será que a gente está conseguindo entregar pelo menos essa parte do evangelho? Será que nós estamos conseguindo dizer que no vale só cabe 2 montes para decidir? Vida ou morte, bênção ou maldição? Mas a palavra diz assim também, escolhe pois a vida e você então viverás. Quem escolhe a vida aqui nessa noite? Bênção ou maldição? A gente tem que parar de achar que Deus vai levar em conta, que tal. Não dá não, gente. Ou a gente leva o reino a sério, ou a gente leva o reino a sério, ou vai chegar no último dia, a gente vai ter uma das respostas mais tristes que o ser humano pode ter: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu acho que essa é uma frase mais triste de se ouvir. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. É muita gente fazendo tudo em nome de Deus e sem Deus. É muita gente usando o nome de Jesus para comércio. É muita gente usando o nome de Jesus, mas já não anda com Jesus há muito tempo. Mas Jesus, eu expulsei em teu nome, eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome. Você fez tudo no meu nome, mas não estava comigo. Bênção ou maldição? O que nós estamos escolhendo? Essa é uma noite que nós precisamos refletir, pensar. É Deus mesmo, é Jesus mesmo. É a igreja levar a sério mesmo. Não dá mais para brincar de ser crente não, gente. Nunca deu. Quem dirá agora? O tempo está acabando, gente, não tem mais como brincar. Jovem, para de brincar. Adulto, para de brincar. Mulher, para de brincar. Não dá mais para brincar com o evangelho. Jesus está voltando. Bênção ou maldição, o que você vai escolher? A verdade do evangelho é tão simples. É a gente que complica tudo. Lição número 2: ninguém vai atrapalhar as suas escolhas. Ninguém vai atrapalhar as suas escolhas. João capítulo 4, versículo 8. Naquele momento, Jesus e os discípulos tinham ido a um povoado comprar, porque o crente tem fome. Quando Jesus ele vai conversar com essa mulher samaritana, o que está acontecendo aqui é algo incomum. Diga comigo, incomum. Judeu não conversava com samaritano, muito menos com mulher. Gente, não tem como. Isso não existe. Jesus então ele vai ter esse diálogo com a mulher. Os discípulos não estavam com Jesus, porque Jesus estava sozinho. Naquele lugar onde Jesus estava, era um lugar relativamente deserto, como eu disse para vocês. Era por volta de meio-dia, não tinha ninguém, era só Jesus e a mulher. Mas o que Jesus vai fazer ali, deixou a mulher sem entender. E certamente os discípulos também não entenderiam. Porque se a mulher já tem esse complexo e essa mentalidade de achar estranho uma conversa com um homem, imagina os discípulos olhando aquilo ali. Eu falar, Jesus, para com isso, Jesus, não conversa com ela não. Um judeu e um samaritano não existia uma conversa. Mas um homem falando com uma mulher, entenda, a graça e a misericórdia que Jesus estava disposto a apresentar ali, seria um objeto de estranheza para todos. Por isso que ele vai manifestar a graça e a misericórdia quando ele está sozinho. Porque ele não quer ser interrompido por ninguém. Então compreenda. Até os discípulos, ao olharem Jesus conversando com aquela mulher samaritana, eles poderiam tentar interromper Jesus a conversar com ela. Então Jesus não quer ser atrapalhado por ninguém para dizer que aquela mulher é indigna, para dizer que aquela mulher não merece. Tem muita gente que acha que você é indigno, que você não merece, que você não deveria estar aqui. Olha só,
Mas todos que poderiam atrapalhar o ambiente de misericórdia de Jesus, Jesus dá outra missão para elas. Pergunte qual é. Vai na cidade comprar pão. Deixa eu falar algo para você. Fique absolutamente tranquilo. É o próprio Deus que vai mandar alguém, nem que seja comprar pão, para não atrapalhar o diálogo que Ele quer ter com você ainda nessa noite. Todos aqueles que poderiam atrapalhar aquilo que Deus pode fazer na sua vida, Jesus mandou eles para algum lugar. Qual lugar, pastor? Nem que seja para comprar pão, mas hoje Ele vai ter um diálogo com você nessa noite. Ele já tirou de perto de você pessoas que poderiam atrapalhar as suas decisões. Ele já mudou você até de país, porque pessoas poderiam atrapalhar as suas decisões. Bênção ou maldição, compromisso ou descompromisso, andar com Jesus ou sem Jesus, fazer a diferença ou continuar sendo igual, levar o reino a sério ou não levar. Faça as suas escolhas. Porque o pior lugar para se perder tempo é dentro da igreja. Ninguém vai decidir por você. Hoje, nessa noite, é você e Jesus. E tem um vale, o Vale de Sicar. Qual escolha nós faremos? Como levaremos esse evangelho, pastor Celinho? Como pensaremos esse evangelho, pastor Celinho? Como nós pregaremos esse evangelho, pastor Adriano? Pastora Jarleia? O que nós estamos dizendo para as pessoas? Número 3, e eu finalizo. O fundo do poço. Diga comigo, o fundo do poço. João 4:11 diz assim: mas você não tem corda nem balde. O poço é muito fundo. Disse ela: de onde tiraria esta água viva? Jesus então, depois que começa o diálogo com ela, Ele pede para ela de beber. Ela então diz: o poço é fundo. E aqui, espiritualmente falando, eu posso dizer, a gente pode levar ao entendimento nessa metáfora da leitura da palavra, e a gente pode dizer que essa mulher estava no fundo do poço. Ela conhecia o fundo do poço. E tem muita gente que conhece o fundo do poço. Tem muita gente que conhece o que é uma última oportunidade. Tem muita gente que sabe aonde o fundo do poço fica. Tem muita gente que já foi tão longe, tão longe, tão longe, tão longe, tão longe de Deus, que ela está em um fundo de um poço, e ela acha que Jesus não pode encontrá-la lá. Mas eu tenho uma boa notícia para te dizer. Pergunte qual é. Não, assim eu não vou responder. Pergunte qual é. Independente da distância ou do fundo do poço que nós nos inserimos, Jesus conhece também o fundo do poço. É porque Ele esteve lá? Não. É porque de vez em quando Ele desce lá para resgatar alguém. Jesus é aquele que não mede esforços para resgatar uma alma. Há 2000 anos atrás Ele morreu por mim e por você. Mas pastor, eu estou no fundo do poço. Ele vai lá. Mas pastor, eu estou no pior dia da minha vida. Ele vai lá. Mas pastor, eu estou vivendo uma tragédia no meu casamento. Ele vai lá. Pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. Ele vai lá. O fundo do poço é a especialidade dele. E eu vou além. Ele não vai apenas ao fundo do poço. Ele desceu ao mais baixo do inferno. Chegou lá no Hades, tomou a chave do diabo, do inferno e da morte, para nos dar vida e vida em abundância. Eu tenho uma notícia para dizer. Ele conhece o fundo do poço. E nesta noite Ele desceu lá para falar apenas com você. Ele conhece o teu fundo do poço. Ele sabe os seus medos, as suas mazelas, as suas tristezas. Ele vai lá para te encontrar. Ele vai. Eu não vou, mas Ele vai. Ele conhece o fundo do poço, gente. O fundo do poço não é um problema para Jesus. O fundo do poço é um problema para nós. E a gente está nessa decisão da vida.
A gente está nessas decisões, para onde eu vou, o que eu faço. Escolhe, pois, a vida, e você viverás. Escolhe Jesus. Não dá mais para brincar de evangelho não, gente. Bênção ou maldição, é céu ou inferno, não tem outro jeito. A gente tem que pregar esse evangelho. Ah, mas vão me criticar. É isso mesmo, criticaram ele, mataram ele, crucificaram ele. Eu sou maior do que o meu mestre. Não. O fundo do poço é a especialidade dele. De vez em quando ele desce lá para buscar alguém. Se coloca de pé. Existe uma verdade que tem nome. Existe uma verdade que liberta e tem nome. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. A gente tem que falar para o mundo, Jesus Cristo. A gente tem que falar para aquele que está com depressão, Jesus Cristo. A gente tem que falar para aquele que está querendo desistir, Jesus Cristo. A gente tem que falar para aquele que está no fundo do poço, Jesus Cristo. A gente tem que falar para ele que está pensando em abandonar a igreja, Jesus Cristo. A gente tem que falar para a igreja de Jesus Cristo, volte-se a Jesus Cristo. Sempre estaremos decidindo. E mesmo sem fazer nada, já temos uma decisão tomada. Eu e você estamos diante de uma escolha hoje. Bênção ou maldição? O que nós escolheremos? Eu quero convidar você a vir aqui na frente.